Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se Bom fosse dia. verdadeira... Hoje são 30 de abril de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Mais um vídeo mostrando uma ingenuidade que está nas lendas sobre a ressurreição de Jesus nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mostrei sobre essa lenda, a ressurreição de Jesus, até agora 27 contradições. Só que a partir de ontem, comecei a mostrar aqui, a partir de anteontem, comecei a mostrar as ingenuidades que estão em cada lenda. Mateus, Marcos, Lucas e João. As ingenuidades. Por enquanto, 27 contradições. Então vamos aqui a mais uma ingenuidade. A ingenuidade que vou trazer aqui, ela está apenas nos evangelhos de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. Marcos e Lucas, a mesma ingenuidade. Ela não está nos evangelhos de Mateus e João, apenas no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. É mais uma ingenuidade de uma lenda, mostrando que é uma lenda. É mais uma ingenuidade aí dos escritores bíblicos. Já mostrei, já falei sobre essa ingenuidade em outros vídeos. Estou voltando a ela porque aqui estou tratando da lenda da ressurreição de Jesus. Uma coisa bem engraçada. O internauta Cláudio Antônio, que possui um canal maravilhoso no YouTube com o título Canal do Ateu, o Cláudio Antônio, ele foi cristão por mais, salvo engano, por mais de 34 anos. Ele foi cristão fervoroso. Começou na Igreja Católica e depois pegou aí igrejas evangélicas. E hoje ele é um ateu. Então o Cláudio Antônio, ele assiste a meus vídeos aí, e ele sempre, uma vez ele comentou, quando eu falei sobre essa ingenuidade que eu vou mostrar aqui agora, ele disse que, por incrível que pareça, ele foi cristão por mais de 30 anos. E ele lia essa passagem bíblica que vou ler agora, e ele não percebeu a ingenuidade. Ele diz que estava realmente cego, porque lia o que vou mostrar aqui, e ele não havia percebido a ingenuidade gritante que está aqui. Então você vê que coisa interessante, não é? Muito bem. Antes de começar aqui, gente, a mostrar mais uma ingenuidade constante nas lendas da ressurreição de Jesus, quero mostrar aqui mais uma vez o livro de Bart de Ehrman. Aqui está, Bart de Ehrman. Seu livro, Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi. Um livro maravilhoso. O Bart de Ehrman era um cristão fervoroso. Ele chorou muito, ele conta isso em seus livros. Ele chorou muito quando perdeu a crença cristã. E ele perdeu a crença cristã por quê? Por causa de seus estudos profundos na Bíblia. Principalmente quando foi fazer doutorado em teologia nos Estados Unidos, no Seminário Teológico de Princeton. Então ele perdeu a crença cristã, o Bart de Ehrman. Mora em Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.
Ele é doutor em teologia, doutor em história, especializou-se na língua hebraica, na língua grega. Ele domina o grego. Ele estudou a língua grega para apenas ler o Novo Testamento na língua original, em grego. Ele até diz aí em seu livro que ele tem ainda a Bíblia dele em grego. E ele lê a Bíblia em grego e também, obviamente, na sua língua inglesa. Então, o Bart de Ehrman, ele é professor de cristianismo de uma universidade, professor há mais de 30 anos, com vários livros publicados e traduzidos em vários países. Ele é professor para universitários em teologia, para mestrado em teologia e para doutorado em teologia. Ele é professor. Muito bem, então aqui o Bart Ehrman, nas páginas 17 e 18, eu sempre leio aqui, 17 e 18, ele diz assim, só para você ter uma ideia aí. Ele diz assim, abre aspas, a Bíblia está repleta de discrepâncias, muitas delas contradições inconciliáveis. Moisés não escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram os evangelhos. E mais à frente ele diz, os evangelhos, os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico. Ele está dizendo aqui que os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico, ou seja, incluem lendas, mitos, e a ressurreição de Jesus é um exemplo. Entendeu? Na história da humanidade, pesquise, analise. Na história da humanidade, nunca um ser humano ressuscitou. Nunca. Nunca. Ressurreição, gente, só existe nos livros infantis para crianças, em livros de terror, em filmes de Hollywood e em livros religiosos. Na Bíblia, mostrei que há muitas ressurreições na Bíblia, porque isso aí fazia parte do gênero literário dos escritores bíblicos. Eles criavam casos de ressurreição, eles inventavam casos de ressurreição, e a ressurreição na Bíblia não começou com Jesus e nem terminou com ele. Tudo lenda, gente, tudo lenda. Muito bem, então trouxe aí o Bart de Ehrman, não é? Bart de Ehrman. E trago novamente aqui outro especialista em Bíblia, o espanhol Juan Arias, ou Juan Arias. Um livro excelente para quem estuda a Bíblia com seriedade. A Bíblia e seus segredos. O Juan Arias, ele mora no Brasil, casado com uma brasileira. Ele morava, deve morar ainda, em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. O Juan Arias, teólogo, filósofo, filólogo, especialista em línguas semíticas na época da feitura dos textos hebraicos. E ele acompanhou aqui papas durante muitas viagens aí pelo mundo afora, porque ele é também um correspondente, um jornalista do jornal El País, jornal espanhol. Então, em seu livro aqui maravilhoso, o Juan Arias escreve assim, abre aspas, é lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. O que ele está dizendo aqui é a mesma coisa que diz aí o Bart de Ehrman. Mitos misturados com fatos reais. Viu aí? A mesma coisa que diz o Bart de Ehrman. Então aqui 2 especialistas em Bíblia e 2 pessoas honestas. Para você entender a Bíblia, você falar sobre Bíblia,
não basta ter conhecimento bíblico. É preciso que você seja uma pessoa honesta. 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 Se você for uma pessoa honesta e conhecer a Bíblia, já era, gente. Já era. Então, para você falar sobre Bíblia, não é necessário, ou não para você falar sobre Bíblia, não é exigido apenas conhecimento, mas principalmente a honestidade. Se você for honesto, acabou-se, gente. Acabou-se. Acabou-se qualquer crença aí, em qualquer Deus, e aí no caso específico, no Deus hebreu. Tudo lenda. Então vamos aqui. Vou mostrar então agora a ingenuidade, mais uma, que está nos relatos sobre a ressurreição de Jesus. Eu repito, o Cláudio Antônio foi cristão por mais de 30 anos e não percebeu essa ingenuidade aqui. Essa ingenuidade está apenas nos evangelhos de Marcos e Lucas. Mateus e João nada dizem sobre isso. Então eu vou ler aqui para que você entenda. Eu tenho que pegar Mateus e vou explicar aqui. A pergunta é, gente, é simples. A pergunta é simples. E aqui já mostrei, né, as contradições. Agora estou tratando do relato que é ingênuo, muito infantil. Então vamos aqui. A pergunta é: por que duas mulheres, segundo Mateus, o que duas mulheres foram fazer no túmulo de Jesus num domingo pela manhã? O que as duas mulheres em Mateus? Para que elas foram ao sepulcro onde estava o corpo já sepultado desde a sexta-feira, 2 dias, o corpo de Jesus? Por que elas foram lá? Eis a pergunta. Em Mateus, duas mulheres. Por quê? Mateus não diz a finalidade. Marcos diz por que elas foram ao túmulo de Jesus 2 dias depois do sepultamento dele. Marcos diz. E Lucas também diz. E João nada diz. Então vamos agora ler aqui o Evangelho de Mateus, que é o capítulo 28, versículo 1, o primeiro. Diz assim: no findar do sábado, Mateus, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E aqui acabou. Então, elas foram ver o sepulcro. Para quê? Qual a finalidade delas? Mateus não diz. Ele apenas diz que elas foram ver o sepulcro 2 dias depois do sepultamento de Jesus. Entendeu? Muito bem. Você é uma pessoa inteligente, está entendendo. Agora vamos ao Evangelho de Marcos, gente. E ele diz, aqui ele diz para quê? Qual a finalidade de as mulheres terem ido ao túmulo de Jesus? Está aqui em Marcos. Então vamos, Marcos capítulo 16, versículo 1. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Aí está a ingenuidade do relato bíblico, gente. Aí está a infantilidade do que está aqui na Bíblia. Em Marcos é dito que 3 mulheres, e não apenas 2, como está em Mateus, veja, tudo diferente. Em Marcos, apenas 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, foram ao sepulcro de Jesus 2 dias depois de seu sepultamento. E elas foram para quê? Aqui está dito. Elas foram, compraram aromas, compraram perfumes para irem embalsamá-lo, para embalsamar o corpo de Jesus. Aí está o absurdo.
a ingenuidade que o Cláudio Antônio, durante 30 anos de cristão, não percebeu. Só agora é que ele abriu os olhos. Gente, isso aqui é para você rir muito com a ingenuidade do relato. Está dito aqui que 3 mulheres saíram de sua casa, chegaram pela manhã ao túmulo, no domingo, 2 dias depois do sepultamento de um corpo. Elas foram ao túmulo para perfumar o corpo já em estado de putrefação, podre. Pense bem no que você está ouvindo agora. 3 mulheres foram, 2 dias depois do sepultamento de um corpo humano, foram ao sepulcro para perfumar o corpo já em estado de putrefação. Elas iam apenas para perfumar o corpo, fechar a tumba novamente e voltar para casa. Eu sei que você aí está até mesmo, não sei, você está aí assombrado, não é, com isso aqui. Talvez nunca alguém tenha falado isso para você. Nunca alguém tenha falado isso para você. Isso aqui, gente, é de uma infantilidade gritante. Porque isso aqui é lenda, não é fato real. Mulher alguma, homem algum, sai de sua casa 2 dias depois do sepultamento de um ente querido ou de um amigo. Nenhuma pessoa sai de sua casa 2 dias depois do sepultamento para abrir a sepultura, jogar perfume sobre o corpo em estado de putrefação, fechar a sepultura e voltar para casa. Isso é loucura, gente. É muita ingenuidade. Você entendeu? É muita ingenuidade. Isso mostra aqui mais um aspecto da lenda. Uma história criada e sem pé, sem cabeça. Você entendeu? Veja bem, vamos colocar isso aqui, tirar da Bíblia e colocar em seu mundo de hoje aí, você que está assistindo ao vídeo. Suponha que na sua rua, sua vizinha aí, perde a mãe dela. A mãe dela é sepultada numa quinta-feira, ou numa sexta-feira, como na lenda Jesus o foi. Então, a mãe de sua vizinha morreu. Foi sepultada numa sexta-feira. Passou-se o sábado. E aí você foi à residência dela para ali você prestar, condolências. E você conversando com ela no sábado, na residência lá, ela triste porque perdeu a mãe. Então você conversando com sua vizinha, ela diz a você que amanhã, domingo, 2 dias depois do sepultamento da mãe dela, ela diz a você que ela, sozinha, irá ao cemitério. E que ela abrirá a sepultura da mãe dela. Vai quebrar o cimento. E ela vai quebrar o cimento e vai levantar a tampa lá da sepultura da mãe dela. E vai jogar um perfume que a mãe dela adorava. E depois ela diz que vai fechar a sepultura e vai voltar para casa. Então ela está dizendo a você que domingo, amanhã, domingo, ela vai abrir a sepultura da mãe e perfumar o cadáver da mãe. O que você diria? Seja honesta consigo mesma, ou honesto consigo mesmo. O que você diria? Você diria que essa mulher está louca, que essa mulher enlouqueceu, porque ninguém vai jogar perfume em cadáver já sepultado com 2 dias, nem com 1. Entendeu? Você vai dizer que essa mulher está louca. E você vai ligar para o hospital psiquiátrico administrado pelo psiquiatra brasileiro Augusto Cury. Entendeu? Você vai ligar, alô, é do hospital psiquiátrico Augusto Cury? Aí sim, bom dia, pois não, aqui mesmo. Aí disse, não, porque eu estou levando uma mulher aí
que enlouqueceu. Ela disse que domingo ela vai reabrir a sepultura da mãe e jogar perfume sobre a mãe. Essa mulher está louca. Pois essa loucura aí, gente, é a mesma ingenuidade que está aqui em Marcos, dizendo que as mulheres, 3 mulheres aqui, foram 2 dias depois do sepultamento de Jesus, foram lá para perfumar o corpo já em estado de putrefação. Quando essas mulheres saíram aqui, na lenda, de sua residência, com destino à tumba de Jesus, elas não esperavam, gente, encontrar um Jesus ressuscitado. Na lenda ingênua, elas esperavam encontrar um cadáver já em estado de putrefação. Ninguém acreditava na ressurreição de Jesus. No próprio texto do Novo Testamento. Isso aí vou mostrar no próximo vídeo. Ninguém acreditava. Então elas foram lá, não foram para rever Jesus ressuscitado, não. Elas foram lá, aqui em Marcos, para jogar perfume sobre um cadáver já sepultado. Ninguém faz isso, gente. Isso é loucura. Loucura, loucura, loucura. Isso aqui então é Marcos. Então veja, elas foram ao sepulcro de Jesus, aqui ó, compraram aromas, compraram perfumes para irem embalsamar o corpo de Jesus que já estava sepultado. O embalsamamento, tanto lá aqui hoje como na época de Jesus aqui, do Jesus lendário, o embalsamamento era feito antes de o corpo ser jogado numa tumba, numa sepultura, entendeu? Então você vê aí. Agora vamos ver Lucas. Lucas diz também a finalidade, porque as mulheres saíram de sua casa. E aqui Lucas, diferente também aqui de Marcos. Lucas aqui coloca não apenas uma mulher, mas várias mulheres. Marcos colocou apenas 3 mulheres. O Lucas colocou várias mulheres, e não apenas 3. Tudo diferente, gente. Então vamos lá, Lucas, capítulo 24, diz assim: mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas. Elas quem? No versículo anterior está dito, as mulheres que acompanhavam Jesus durante ali o ministério dele. Elas aqui, as mulheres que acompanhavam Jesus, e várias mulheres. Está dito aqui antes, no versículo anterior. Então diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Você vê aí. Então Lucas e Marcos estão dizendo que as mulheres foram ao túmulo de Jesus para jogarem perfume sobre o corpo de Jesus. E aqui mais uma diferençazinha. Em Marcos está dito que elas compraram perfume, entendeu? Compraram os aromas. Aqui já é diferente. Está dizendo que elas prepararam os aromas em Lucas. Uma pequena diferença. Que elas prepararam os aromas. Em Marcos, que elas compraram os aromas. E aqui é que os aromas foram preparados por elas. Elas fizeram o perfume. Eu tenho um amigo meu em Fortaleza, ele é cego. Em Fortaleza ele mora lá. Ele faz perfumes. Esse amigo meu, ele faz perfumes. Você coloca o perfume no braço seu, na mão, meia hora depois desaparece o odor gostoso. Porque também o meu amigo não é um especialista, né? Muito bem, mas ele faz perfumes. Ele não compra perfumes. Ele prepara os perfumes. Então aqui em Lucas, as mulheres prepararam os perfumes, fizeram os perfumes. Em Marcos, elas compraram os perfumes. Viu aí? Então, muito bem. Então vamos lá. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Acabou-se. Então Marcos e Lucas dizem que as mulheres foram ao túmulo de Jesus 2 dias depois do sepultamento para perfumar
o cadáver e depois voltarem para casa. Isso é loucura, gente. Pense bem, isso é loucura. Estão enganando vocês. Estão enganando vocês. Ninguém sai de casa 2 dias depois, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, ao sepultamento de uma pessoa, abrir a sepultura, perfumar o cadáver e voltar para casa. Isso é loucura, gente. O que estão fazendo com você? Isso é loucura. Isso é lenda e nada mais. Então aí está. Ninguém sai de sua casa para perfumar um cadáver já sepultado. Embalsamamento, hoje e na época aqui de Jesus, era feito antes do sepultamento. Sepultou o cadáver, colocou o cadáver numa sepultura, já era. É para sempre ali. Até não haver mais carne e o pessoal retirar os ossos. E nada mais. Ninguém vai abrir sepultura para perfumar um cadáver. Veja a ingenuidade do relato bíblico. E terminando com João. João não diz a finalidade. João, aqui no Evangelho de João, vamos aqui, capítulo 20, está dito assim no primeiro versículo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então você vê aqui que João não diz a finalidade. Para que a Maria Madalena em João, diferente de Marcos, 3 mulheres, diferente de Mateus, 2 mulheres, diferente de Lucas, várias mulheres, o Evangelho de João não diz a finalidade para que as mulheres foram ao túmulo de Jesus. Apenas os evangelhos de Marcos e Lucas. Mateus não diz a finalidade. João também não. Marcos e Lucas dizem, e a loucura está aí. Em Marcos e Lucas, mulheres foram ao túmulo de Jesus apenas para perfumar o corpo de Jesus, que já estava podre, porque havia sido enterrado, sepultado, melhor dizendo, na sexta-feira, 2 dias depois. Entendeu? É essa a ingenuidade das lendas da Bíblia. Você pega a ingenuidade na hora. Então, para tratar de Bíblia, para falar de Bíblia, não é preciso apenas ter conhecimento. É preciso, gente, honestidade de assumir que isso aqui é lenda. Deus algum existe, Deus algum ressuscita. A ressurreição na Bíblia é mais um elemento que era integrante da imaginação do escritor hebreu. Ninguém ressuscita. Nunca um ser humano ressuscitou. Nunca um ser humano saiu da sepultura, ganhou vida, coração funcionando, pulmões, rins, saiu da sepultura, arrebentou a sepultura e voltou para sua casa, para o convívio de familiares e para seus amigos. Tudo lenda, tudo lenda. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.